Oi, gente! Eu vim aqui compartilhar um insight que eu tive fazendo a minha leitura bíblica hoje de manhã. É claro que, como insight aqui, eu tô dizendo o esclarecimento que o Espírito Santo nos traz todas as vezes que nós oramos, louvamos, buscamos ao Senhor. Então, não é nada meu, certo? Beleza. E para esse insight, para esse esclarecimento, eu dei o nome de Tá de Deboche Salomão. Óbvio, gente, isso não está na Bíblia, por favor. Não sou herética. Mas é uma forma que eu encontrei de contextualizar aquilo que eu li com a realidade da minha vida. Porque às vezes, gente, a gente é muito debochado com Deus, sabe? Enfim. Então vamos ler 1 Reis, capítulo 9, do 1 ao 9. Eu vou ler na linguagem de hoje para se tornar um pouco mais acessível para qualquer pessoa que vier ter acesso a esse vídeo. Diz assim: depois que Salomão acabou de construir o templo e o palácio real e tudo mais que havia planejado construir, o Senhor Deus apareceu outra vez a ele como havia aparecido em Gibeão. O Senhor lhe disse: eu ouvi a sua oração e o pedido que você fez na minha presença. Declarei santo este templo que você construiu como lugar onde serei adorado para sempre. Eu tomarei conta dele e sempre o protegerei. Se você me servir com um coração sincero e honesto como Davi, o seu pai, serviu, e se obedecer às minhas leis e ordens e fizer tudo o que eu mandar, então eu cumprirei a promessa que fiz a Davi, a seu pai, quando lhe disse que Israel sempre seria governado pelos descendentes dele. Mas se você ou seus descendentes deixarem de me seguir, se desobedecerem às leis e aos mandamentos que eu lhes dei, se adorarem e servirem outros deuses, então eu arrancarei Israel, o meu povo, da terra que lhe dei, e também abandonarei este templo que separei para ser o lugar onde deve ser adorado. Aí todos os povos vão desprezar e zombar de Israel. Em outra tradução fala assoviar, mas enfim, o contexto é zombar. Este templo virará um monte de ruínas e todos os que passarem por perto dele ficarão chocados e espantados e perguntarão: por que foi que Deus fez isso com esta terra e com este templo? E a resposta será: foi porque os israelitas abandonaram o Senhor seu Deus, que tirou os antepassados deles do Egito. Eles seguiram outros deuses e os adoraram e os serviram. Foi por isso que o Senhor fez com que essa desgraça caísse sobre eles. Desgraça aqui, gente, porque o templo não é tomado apenas como um espaço físico, um grupo de tijolos e cimentos, e sim a reunião do povo em adoração. Era a solidificação do reino de Israel. Eles estavam na terra prometida, com um reino estabelecido após muitas guerras. Então esse templo era a coroação de tudo, né? Um povo que viveu tão nômade por tanto tempo, finalmente eles tinham o seu próprio lugar, o sentimento de pertencimento. Então o templo aqui, ele traz um sentimento de pertencimento. Então encontrar esse templo em ruínas e falar assim: nossa, que desgraça aconteceu com esse povo, né? Eles lutaram tanto, eles batalharam tanto e voltaram para esse lugar de ruína. Gente, quando eu olhar aqui é porque eu tenho umas anotações aqui. Então, o texto está contextualizado na inauguração do templo de Salomão, né? Isso não aconteceu no reino de Davi, mas aconteceu no templo de Salomão. E a Bíblia narra toda, assim, com muitos detalhes, como ele foi construído, era tudo milimetricamente calculado, as madeiras vieram de um lugar, o ouro de outros, vários reinos fizeram doações. Então, assim, era um lugar glorioso. Eu não sei se vocês lembram, mas teve uma época que a Igreja Universal do Reino de Deus, ela afirmou que ia fazer a reprodução fiel desse templo. Nem sei, gente, onde foi parar esse projeto, se isso aconteceu, eu tô meio desatualizada. Mas em Campo Grande, que é a cidade que eu cresci, tem um templo gigantesco deles lá. E é muito grande mesmo, você consegue ver ele de vários lugares da cidade. E ainda assim, obviamente que nem se compara com a glória, com o tamanho e com a pompa que foi esse templo de Salomão. Então, logo após isso, eles fazem o culto de inauguração, eles queimam o holocausto e tudo mais. Deus dá tipo um feedback para Salomão. Escuta, eu escutei o que você falou. Eu ouvi, com coisa que Deus precisa fazer isso, né? Mas ele fez para Salomão. Ele afirmou que tinha escutado, afirmou que tinha respondido. E aí falou tudo isso, ele deu o recado. Olha, eu vou habitar naquele templo.
e é o templo que foi feito para minha adoração e eu vou habitar lá. Mas, e aí ele fala o que eles não deveriam fazer para que Deus não se retirasse do templo, por assim dizer, e consequentemente viesse a ser a ruína do povo. E aí, gente, dando esse contexto aí, eu quero só colocar mais um ponto que o texto deixa claro que era a segunda vez que Deus vinha a Salomão, porque em outra oportunidade, como ele fala em Gibeão, Deus já havia aparecido para Salomão. E qual foi essa oportunidade? Foi quando Deus apareceu em sonho para Salomão e falou: olha, me pede o que você quiser, que eu vou te dar. E Salomão pede sabedoria, tornando-se o homem mais sábio do mundo. E como consequência, não como causa, ele teve fama, dinheiro, respeito entre as nações. As pessoas vinham dos povos, vinham os reis, né? Vinham das nações para consultar Salomão. Ele era juiz sobre o povo. Naquela época o rei também era juiz sobre o povo. Enfim, então tinha todo um contexto aí, gente, de muita glória. E aí, eu infelizmente não sei quantos anos se passaram entre o capítulo 9 e entre o capítulo 11. Mas a gente vai descobrir aqui no capítulo 11, né? 1 Reis, capítulo 11, do versículo 1 a 3, o que aconteceu com o homem mais sábio do mundo, né, gente? Que, além de ser o mais sábio do mundo, ainda tinha recebido um recadinho de Deus. Olha lá. Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Além da filha do rei do Egito, ele casou com mulheres hetéias e com mulheres dos países de Moabe, Amon, Edom e Sidom. Casou com elas, mesmo sabendo que o Senhor Deus havia ordenado aos israelitas que não casassem com mulheres estrangeiras, porque elas fariam com que os corações deles se voltassem para outros deuses. Salomão casou com 700 princesas. Gente do céu, haja, né, força de vontade. E também 300 concubinas, ou seja, 1000 mulheres. Elas fizeram com que ele se afastasse de Deus. E quando ele já estava velho, fizeram com que o seu coração se voltasse para deuses estrangeiros. Ele não foi fiel ao Senhor seu Deus como Davi, o seu pai, havia sido. Salomão adorou Astarote, a deusa de Sidom, e Moloque, o nojento deus de Amon. Ele pecou contra o Senhor e não foi fiel a ele como Davi, o seu pai, havia sido. Na montanha que ficava a leste de Jerusalém, ele construiu um lugar para a adoração de Quemos, o nojento deus de Moabe. Interessante essa tradução, né? Nojento deus. E um lugar para a adoração de Moloque, o nojento deus de Amon. Também construiu lugares de adoração onde todas as suas mulheres estrangeiras queimavam incenso e ofereciam sacrifício aos seus próprios deuses. Meus amores, não sei se vocês lembram, mas eu disse que eram 700 princesas e 300 concubinas. Então, tirando as concubinas, que eram servas, eu não sei se algumas das 700 esposas seriam judias, mas vamos colocar ali uma margem de umas 100 esposas judias, então no mínimo 600 templos, altares, espaços, não sei, para adoração de outros deuses. É mais ou menos a conta aí que a gente vai jogar por baixo, tá? Nenhum dado preciso, por favor. O Senhor, versículo 9, o Senhor, o Deus de Israel, havia aparecido a Salomão 2 vezes. E lhe havia ordenado que não alterasse deuses estrangeiros. Mesmo assim, Salomão não obedeceu ao Senhor e ficou muito irado com Salomão. Na minha outra versão, na Ara, diz que ele ficou indignado com Salomão e disse: você quebrou a aliança comigo e desobedeceu aos meus mandamentos, por isso eu vou tirar o reino de você e vou dá-lo a um de seus oficiais. No entanto, por amor a Davi, o seu pai, eu não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado de seu filho. E não tomarei dele o reino inteiro, mas deixarei que ele fique com uma tribo, por causa do meu servo Davi e por causa de Jerusalém, que escolhi para ser minha cidade. Gente, aqui a onomatopeia para mim é pou! Eu fico imaginando Deus na sua graça, no seu templo, assim, maravilhoso, lá no céu, olhando, falando, que? Não. Você tá de deboche, Salomão? Você é debochado.
Você é o homem mais sábio do mundo. Eu te dei dinheiro, eu te dei fama, eu te dei glória, eu te dei reconhecimento, te dei um reino estabelecido. Eu te visitei 2 vezes. 2 vezes, Salomão. E aí você faz o contrário. Você está embriagado de amor por 1000 mulheres e você se entregou a tudo que elas queriam. E você não me ama. É isso. Você não me ama, você não me respeita, você não me obedece. Então, eu tiro algumas lições daqui, gente. Primeiro, é que a nossa memória é curta. Então, muitas vezes, a gente acha que Deus não falou, Deus não explicou, Deus não lembra, Deus se esqueceu. E, na verdade, Deus falou há um tempo. O problema é que o nosso conceito de tempo ele é diferente do Cronos e do Kairos, né? Do nosso tempo cronológico e do tempo de Deus. Então, Deus dá um recado, ele fala, ele passa uma esperança e a gente fala... tô lembrada, não, acho que vou fazer meio diferente aqui, porque, né, de boa. E aí, gente, a gente esqueceu que Deus tinha falado. Salomão não podia falar, nossa, Deus, mas eu não sabia. Ele sabia, ele havia sido avisado. Fora, gente, os livros do Pentateuco, né, os primeiros livros, as primeiras tradições e tudo mais, já tinha Levítico, já tinha Deuteronômio, então... tinham outras bases da lei que poderiam sustentar a noção de Salomão para fazer um bom reinado de acordo com a vontade de Deus. E aí, meus amores, vem a segunda, que a gente não pode alegar desconhecimento para nossa própria torpeza. Isso é um princípio do direito. Como boa advogada, eu vou aproveitar, né, fazer um gancho. Gente... como eu já falei, Salomão não podia falar assim, tadinho de mim, gente, eu não sabia disso. Sabia, estava escrito em algum lugar, era seu dever ir pesquisar, estudar, e se não entendesse, pergunta pro sacerdote, pergunta pra alguém, ora pra mim, queima um holocausto, faz que eu vou te responder. Mas não fala que não sabia. E aí, trazendo pra vida da Natália, gente, quantas vezes eu falo, Senhor, e falo, tá? Senhor, o que, não, como, quando, por quê? E eu já sei, né? Graças a Deus, o cérebro funciona, eu consigo enxergar, consigo escutar, então, né, não é para alegar desconhecimento, meu próprio benefício. E por último, gente, Deus é grandioso em graça e misericórdia, apesar de mim, apesar de nós, né? Então, lá no capítulo 9, Deus tinha falado assim, se você não me obedecer, seu reino vai destruir, hein? Se você me obedecer, eu vou lembrar da promessa de Davi. E aí Deus sabe o que ele fala? Mesmo você me desobedecendo, por amor ao meu servo Davi, eu não vou destruir o seu reino durante sua vida. Eu vou fazer isso, eu vou separar o reino no reinado do seu filho, por amor a Davi. E sempre vai permanecer uma tribo, sempre vai permanecer uma parte. Porque eu não sou mentiroso. Eu fiz uma promessa para Davi que dele viriam a descendência, né, dos reis, dele viria até chegar onde, meus amigos? Jesus. Então, depois a gente sabe também que a tribo de Judá permaneceu, que era uma pequena parte, Israel, que era a maior parte, e Judá, que era uma parte menor. Quem permaneceu, quem voltou do exílio, quem foi, voltou e etc e tal, foi Judá. Então, essa promessa de Deus foi cumprida, não pela conduta de Salomão, cara. Salomão, pensa um homem que não era excusável, pensa um homem que não era desculpável. E a mesma coisa eu, gente, eu não sou desculpável, eu tenho acesso a um montão de informações por aqui, pela internet, eu tenho pastores maravilhosos, cresci com pessoas boas, pessoas de Deus, tenho família, não sou excusável, né? Então eu tô falando de Salomão fazendo um paralelo comigo também, que eu não sou boba nem nada. E aí, gente, é interessante que lá em Eclesiastes, quando Salomão já tava velho, coitado não, né? Que ótimo, que chegou na velhice, porque foi uma graça de Deus. Lá em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 3... isso, do 3 ao 6 diz assim: tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar,
tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder, tempo de economizar e tempo de desperdiçar. Gente, não era essa parte que eu queria ter lido, né? Mas assim, a Bíblia nunca é à toa, então valeu isso também. Eu queria ler o 9. O que é que a pessoa ganha com todo o seu trabalho? Eu tenho visto todo o trabalho que Deus dá às pessoas para que fiquem ocupadas. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer, porém não nos deixa compreender completamente o que ele faz. Em algumas versões ele fala sobre o sol, né? Que vem o sol e sai o sol. E é engraçado, é interessante, não engraçado, que as conclusões, elas são cíclicas, né? Tem verdades universais e elas vão se repetindo ao longo dos anos. Então, Eclesiastes, no capítulo 1, Salomão Velho, ele fala, nossa, era tudo vaidade, tinha tempo para tudo. E aí tem uma música chamada Fire and Rain, do James Taylor, e ela foi cantada em 1970, e um pequeno trecho dela diz assim: tenho andado pensando por um bom tempo, meus arrependimentos têm batido em frente ao sol. Deus sabe, quando o vento frio sopra, isso te fará pensar. Eu entendo que o vento frio é essa velhice, né? Essa introspecção, é esse momento, né? Que quando tudo passou, e aí você fica mais só, mais sóbrio, você consegue ter um panorama maior da sua vida, né? E aí ele fala, Deus sabe quando o vento frio sopra e isso te fará pensar. Então, aqui eu fiz um paralelo com a velhice, mas eu acredito que esse tempo de reclusão, quarentena, todo mundo dentro de casa, hashtag estou em casa, é um tempo frio que nos faz pensar. É um tempo que Deus sabe que a gente tem mais tempo conosco mesmo para pensar. Então, que a gente possa entender a vontade de Deus nesse tempo, em toda a nossa vida e aproveitar, gente. Eu não falei isso, mas uma das minhas conclusões, né, é que as consequências do pecado, elas seriam muito maiores, mas a graça de Deus é abundante, não é por nós, né? Então, quando eu falei que o Salomão, o reino dele não foi dividido em vida, eu vejo a minha vida e vejo quantas coisas já poderiam ter acontecido como consequência dos meus pecados, mas elas não aconteceram. Algumas sim, mas consequências muito mais graves, pesadas e talvez irremediáveis, elas não aconteceram. E é graça, não é porque eu mereço, porque eu não mereço, mas é graça, que é um presente merecido de Deus. Gente, ótimo sábado para vocês, que Deus os abençoe. Eu sei que eu falo bastante, mas de coração, assim como Deus falou comigo, eu espero que fale com alguém, tá bom? Beijos.